Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Tocantins, que faz avaliação da operação dos reservatórios. Inicialmente, vamos verificar a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando essa sala externamente. Começando pelo ONS Rio. Bom dia, aqui ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz, Rogério Braga, Rafael Barros e Vinícius. Ok, obrigado. Semadem. Olá, bom dia, Joaquim, aqui Giovanni. Elisângela. Ok, obrigado. SEMA do Maranhão. Bom dia, é o Clebson, sala de situação. Obrigado. Defesa Civil de Imperatriz. Defesa Civil de Imperatriz, vocês estão me escutando? Dá só o sinal se você estiver escutando. Bom, CAEMA. Bom dia a todos. Eric, Sueli e Fernandes. CAEMA São Luís. Ok, obrigado. Furnas. Bom dia a todos. Marcelo Carvalho por Furnas. BR Energia, Florianópolis, eu acho. Vicente e Rafael. E na usina. Bom dia, Josiane. Ok. Enerpeix. Bom dia, Márcio. Não, saiu o pagamento aqui, eu já vi. Ouviu, Joaquim? Eu vi, porque entrou outra. CAEMA, okay. Quando não estiver usando, é importante deixar o microfone fechado, tá? Só a única que não conseguiu contato foi a Defesa Civil de Imperatriz. Vocês estão me escutando, Defesa Civil de Imperatriz? Faça um sinal se tiver. Bom, ela aparentemente não está ouvindo. Tá? Bom, mas vamos tentar equacionar isso depois. As pessoas que estão acessando essa sala aqui, Ministério do Transporte. Antônio Paulo, Ministério do Transporte. Bom dia a todos. Lancelotti, CNOS, bom dia a todos. Hamilton Zanola, Suzano, bom dia a todos. Peraí, só um minuto. Defesa Civil de Imperatriz, você está conseguindo ouvir agora? Não. Bom, então vamos lá. Joaquim Gondim, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da Ana. Diego, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Ana. Bom dia a todos, Guilherme Godoy, do Ministério de Minas e Energia. Bom, vamos dar início à nossa reunião. Normalmente, nós fazemos uma primeira parte da reunião com a apresentação pelo Semadem do que aconteceu em termos de chuvas no último mês e as perspectivas futuras em termos de cenários. Então, Semadem, vamos botar na tela. Se alguém não recebeu as apresentações, é importante mandar depois um e-mail para mim para poder receber, tá? Para ficar cadastrada. Mas Semadem. Oi, Joaquim. A apresentação já está aparecendo para vocês? Está na tela. Você só peça para passar. Tá, ok. Para a gente aqui, acho que alguém colocou em outro input, não está aparecendo. Mas se está aparecendo para todo mundo, beleza. Só eu... Deixa eu tentar mudar aqui o input, só um instante. Vou abrir aqui que eu tenho. Só um instantezinho, Joaquim, estou abrindo aqui o arquivo. Tranquilo, pode fazer.
Ok, pronto, resolvido. Então vamos para o primeiro slide, que na verdade é o segundo, né? O primeiro é o título. No segundo, então, a gente tem aí as precipitações. Desde o início, desculpa, o título está errado, não é início de setembro, onde lê-se setembro, entenda-se outubro, tá? Então é do mês corrente, não é de setembro, que era o mês passado. Foi uma falha minha aí, peguei o slide do mês passado, né? Acabei esquecendo de trocar aí de setembro para outubro. Mas o título das figuras embaixo estão corretos, né? Acumulado de chuva até 22 de outubro, tá? Seria desse mês. Aí a gente vê na figura da esquerda, chuva aí em grande parte do Brasil central, né? Mês de outubro é o mês de transição, que a gente sai da estação seca e caminha para a estação chuvosa, e a gente percebe que as chuvas estão acontecendo, né? No coração do Brasil, aí no centrão do Brasil. Aí na figura da direita a gente tem as anomalias, que seria a diferença entre isso que a gente acabou de ver na figura da esquerda que choveu e o que seria normal. De modo que os tons de azul indicam as áreas onde choveu acima da média e os tons de laranja, as cores quentes, indicam as áreas onde choveu abaixo da média. Na bacia aqui de interesse, né, que abrange ali parte do estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, a gente tem uma variação ali, algumas áreas em branco, ou seja, dentro do normal, algumas áreas em laranja, indicando chuva abaixo do normal, e algumas áreas ali perto de Imperatriz, por exemplo, né, um pouco, e algumas áreas ali mais em azul, indicando chuva acima da média. Então, nesse mês de outubro, estaria uma variação espacial, uma variabilidade espacial, mas não muito fora da média, né? Agora, quando a gente olha o próximo slide, que é a figura da última semana, chuva dos últimos 7 dias, aí a gente percebe um cenário mais positivo. Na figura da esquerda a gente percebe uma chuva significativa, né, em grande parte da bacia, e na figura da direita as anomalias, elas predominam sendo positivas, os tons de azul. Isso significa que na maior parte da bacia as anomalias que nós tivemos foram positivas, ou seja, chuvas acima da média, e onde não tem sombreado azul é onde a chuva ficou próxima da média, né? Então, na bacia, nos últimos 7 dias, nós tivemos chuvas em algumas áreas dentro da média e em várias outras áreas da bacia, chuva acima da média. Tá ok? Próximo slide. Aqui a gente tem a evolução dos últimos 24 meses, da esquerda para a direita, desde outubro de 2016 até o mês corrente, que é a última coluna da direita, mostrando essas colunas em azul o acumulado de chuva na bacia e a linha cinza mostrando a média de longo termo, tá? A MLT, tá? Onde a gente percebe que lá de 2016 para 2017 as barrinhas em azul ficaram bem abaixo da linha cinza, ou seja, choveu muito menos do que seria o normal, né? Com um déficit grande. No ano passado, ou seja, de 17 para 18, temporada chuvosa, ainda ficou abaixo da média. Então o déficit aumentou, mas esse incremento de déficit ele foi menor do que o do ano anterior, ou seja, o déficit, a anomalia negativa de chuva diminuiu, né? Então a gente ficou um pouco menos abaixo da média. Então ainda abaixo da média, só que não tão abaixo como tinha sido no ano anterior, né? E aí esse ano, a gente acompanhando aí os últimos 3 meses, né? Julho praticamente não chove, agosto ficou dentro da média, setembro foi abaixo da média, ficou aí metade, um pouco menos da metade da chuva do mês. E agora, outubro, nós estamos aí um pouco acima da metade da chuva do mês. A parte laranja da última barra azul da direita é a chuva do último dia, né? O último dia aqui a gente considera até dia 21, tá? Lá em cima laranja, ó, 21 do 10, até 21 do 10 teve 8 milímetros, né? E desde o início do mês tem 89 milímetros, tá? Então isso é mais da metade da chuva do mês de outubro, mas vejo que ainda falta um bom pedaço aí até chegar lá em cima na linha cinza, né? Mas de qualquer forma está caminhando razoavelmente bem o mês de outubro dentro da bacia, tá? O normal para o mês seriam 148 milímetros, tá? Então, ó, a gente teria quase 150 a média e estamos com 90, né? Então passou um pouco da metade, tá ok? Próximo slide. Aqui a gente tem uma figura que é um produto de monitoramento da estação chuvosa no Brasil, né? No período de outubro a março, que é o período da estação, o período chuvoso na maior parte
do território brasileiro, né? Tem uma variabilidade de climas bem diferenciados no Brasil, né? No sul, no nordeste e até no norte da região norte, tem regimes de chuva diferentes, mas em grande parte do centro, sudeste do país e sul da região norte, temos o período chuvoso entre outubro e março. Então a gente monitora isso dia a dia, a partir do dia 1º de outubro, e na figura da esquerda a gente tem o que seria o normal, né, em termos de sombreado azul, para o dia 22, né, até o dia 22 de outubro. E esse sombreado azul indica o quê? Indica as áreas onde, segundo o critério que eu já vou dizer, a estação chuvosa já teria começado. Tá? Então, na figura da esquerda é o normal, né, em azul, onde já deveria ter começado a estação chuvosa, e na figura da direita é onde esse ano estamos, né? E esse critério é o seguinte, essas áreas são sombreadas em azul quando tivemos por 5 dias consecutivos pelo menos 3 milímetros de chuva. Tá ok? Então, se durante 5 dias chover pelo menos 3 milímetros, aquela área ela vai ser sombreada em azul e assim por diante. Tá? Então, a gente comparando da esquerda, que é o normal, com da direita, que é esse ano, a gente percebe que está caminhando bem, temos grandes áreas em azul. Daria até para dizer que ali na bacia de nosso interesse aqui, a bacia do Tocantins, podemos dizer até que está um pouco melhor do que a média, né? Então está muito próximo da média, o início da estação chuvosa, ou até um pouquinho melhor, considerando até hoje, tá ok? Então um cenário de normal a ligeiramente melhor do que o normal, tá ok? Este ano, bem diferente dos últimos anos. A gente acompanha, eu não coloquei aqui a figura, mas a gente acompanha, essa figura acompanhou o ano passado, e o ano passado estava um pouco atrasada a estação chuvosa. Então, esse ano, esse início, essa pré-estação está começando bem, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui a gente já começa a olhar para o dia de hoje, né? Fazer um diagnóstico desse momento. Eu pus um círculo, uma elipse ali vermelha sobre a bacia para destacar que ali temos áreas de instabilidade. Os tons de azul e vermelho ali são nuvens mais carregadas, né, indicando a presença de áreas de estabilidade que favorecem a formação de chuva. Tá? E lá no sul do Brasil, eu destaquei uma outra área ali, com outra elipse em vermelho, que é uma frente fria que está ali se formando, né, e na verdade tem uma frente fria já que deve ir para o oceano, que já está indo embora, mas aquela bola vermelha ali no Paraguai, na hora da Argentina, por ali a pressão vai cair, vai dar origem a uma nova frente fria, que aí, ao longo dos próximos dias, vai avançar e deve favorecer a continuidade das chuvas na bacia do Tocantins. Então, vamos logo ver a previsão no próximo slide. Previsão de chuva em 7 dias, começando de hoje, né? A gente percebe chuvas significativas na parte da bacia que está ali dentro do estado de Goiás, na parte mais a montante, Serra da Mesa. Depois a gente vai ver em mais detalhe, né? Então, mostra um padrão aqui favorável a chuvas, principalmente na parte mais montante da bacia, tá ok? Em alguns lugares ali, mais de 100 milímetros em 7 dias. Vamos olhar mais em detalhe no próximo slide. Aqui já tem um recorte da bacia, né? E mostrando ali a parte mais a montante, com bastante chuva. O gráfico da direita mostra o acumulado de chuva na bacia em 3 dias, 17 milímetros, e em 7 dias, 27 milímetros, na bacia como um todo, né? Bom, como aqui a gente mostra uma previsão de um modelo, e ainda de um membro só desse modelo, é interessante a gente olhar, avaliar essas previsões, né? O quanto elas acertam, erram, e a gente faz isso na figura embaixo, olhando a previsão que foi feita nos últimos 10 dias, na verdade. Eu coloquei aqui 7 dias, mas no título da figura está correto, lá nos últimos 10 dias. Tá? A linha vermelha é o que estava sendo previsto, tá? em 10 dias. Então vejam a linha vermelha, nos primeiros dias, 4 dias, ela está bem próxima da linha preta, que é o que de fato choveu, a observação. Depois tem um certo descolamento e no final, a previsão que era de 30 milímetros não se confirmou. O que aconteceu foi que choveu aproximadamente 60 milímetros. Ou seja, choveu nesses últimos 10 dias o dobro do que estava sendo previsto na bacia como um todo, tá ok? Então o modelo está tendo um viés para menos.
Está chovendo bem mais do que o modelo está prevendo. Né? Tá ok? Então, vamos olhar isso agora para a Serra da Mesa no próximo slide. É aquele pedaço mais a montante da bacia do Tocantins, né? Aquela área está com mais chuva, bastante chuva. Na figura da direita, tem ali 58 milímetros em 3 dias e 86 milímetros em 7 dias, né? Ou seja, aqui a gente teria mais quase 90 milímetros aí até o final do mês, né? Porque mais 7 dias a gente está no dia 30 de outubro, tá? Está acabando o mês, tá? Então, uma chuva bem significativa. Vamos ver para essa área como é que o modelo tem se comportado nos últimos dias. Se tem chovido mais ou menos do que ele tem previsto. Então, nos últimos 10 dias, que é a figura de baixo, eu destaquei ali onde está o 43, porque 43 é o que havia sido previsto, e choveu um pouco mais, né? Deve ter chovido em torno de 50 aí pelo gráfico, né? Então, nessa subbacia, aqui na Serra da Mesa, o modelo também previu menos do que choveu. Só que essa diferença entre o previsto e o observado foi menor do que a gente tinha olhado no slide anterior. Então, aqui as coisas estão mais próximas, né? De qualquer forma, e isso sugere que toda essa chuva que está sendo prevista, baseado no que tem chovido e tem sido previsto nos últimos 10 dias, tem uma chance grande de acontecer, né? Pelo menos o que está sendo previsto aí, tá ok? Eu destaco que a atmosfera não se comporta, a chuva nem sempre é gerada pelos mesmos processos ao longo do tempo. Então, os erros dos modelos também não permanecem constantes, tá? Isso ajuda como um guia para a gente, né? É o que temos para nos basearmos, né? Mas não garante que o erro do modelo dos últimos 10 dias será o mesmo erro dos próximos 10 dias, né? Quer dizer, a chance disso se manter num horizonte assim pequeno é maior do que a chance disso mudar de maneira muito brusca. Ou seja, a gente acredita mais que deva chover próximo disso do que o modelo mude muito o erro dele, ou a atmosfera mude muito o seu processo e acabe chovendo muito menos do que está sendo previsto, tá? Então, em meteorologia, em previsões meteorológicas, a gente tem que lidar com com a previsibilidade, e uma maneira de medir isso é avaliando a chuva dos últimos dias. Então, dentro dessa rápida análise assim, da confiabilidade dessa previsão, a leitura que a gente faz, né, é de que tem uma grande chance de que essa chuva toda que está sendo prevista, de fato, aconteça, tá ok? Vamos ao próximo slide. Aqui a gente já olha um horizonte um pouco maior. Aqui já entraria entre o finalzinho de outubro e início de novembro. Em cima a gente tem a previsão do modelo brasileiro, embaixo do modelo americano, tá? Em cima era para ter 2 figuras, mas a instituição lá, o INPE, o CPTEC, não disponibilizou, por algum motivo que eu desconheço. Então nós temos apenas a figura de previsão, que é de cima à esquerda, né, onde eu destaquei com elipse uma faixa de tons de verde mais fortes, mostrando volumes significativos de chuva previstos, atravessando aí o país, passando por sobre a bacia de nosso interesse aqui, a bacia do Tocantins. Então, o modelo brasileiro indica para que no horizonte maior do que aquele que a gente viu nos últimos slides, a gente continue tendo a atmosfera se comportando de um modo favorável à ocorrência de chuvas, tá? De chuvas significativas. As 2 figuras de baixo se referem ao modelo americano. Na figura da esquerda também volumes significativos de chuva, e na figura da direita as anomalias. Os tons de verde mostram áreas onde a chuva vai ficar acima da média, né? Como são tons claros de verde ali na bacia do Tocantins, então a gente diria que a chuva deverá ficar no normal, com um possível viés para acima do normal, tá ok? Então, da parte meteorológica, eu concluo aqui. Antes de passar para a minha colega que vai dar continuidade na parte hidrológica, então uma rápida síntese, a gente mostra que vem chovendo de forma dentro da normalidade, esse início da estação chuvosa está correndo dentro da normalidade, talvez até com viés um pouco para melhor, né? De que na última semana tem chovido bem, até mais do que foi previsto, né? E as previsões para a próxima semana e para a segunda semana, ou seja, para os próximos 15 dias, mostram
ainda uma situação bastante favorável a chuvas na bacia, especialmente na parte mais amontante, especialmente na Serra da Mesa, né? O que é mais importante ainda, né? O que é muito bem-vindo, tá? Vou passar para a minha colega dar continuidade aqui, palavra com a Elisângela. Olá, bom dia a todos, bom dia, Joaquim. Vou dar continuidade, então, à apresentação do CEMADEM, e o objetivo dessa apresentação é buscar resgatar um pouco mais das características hidrológicas, focando na Serra da Mesa, falando um pouco da precipitação e da vazão. E aí a gente apresenta um diagnóstico da precipitação e da vazão, o comportamento dessas variáveis atualmente ao longo dos últimos meses ou até dos últimos anos. E daí nós apresentamos a ferramenta de modelagem para previsão da vazão ou afluência da bacia nos próximos 10 dias. E também tem um complemento que são os nossos cenários para os próximos meses, baseado na precipitação, como que na média ou acima ou abaixo, como que essa vazão ela ficaria na bacia, qual é a previsão, para termos uma ideia do que está por vir. Então, no primeiro slide, que deve estar na tela, porque não está aparecendo aqui para nós, é o monitoramento, então, a precipitação e a vazão. Na figura superior, nós temos o monitoramento da precipitação em milímetros, e são médias mensais ao longo dos últimos anos. Os valores em azul representam os valores observados e os valores em cinza, eles representam, as barras em cinza, eles representam a nossa MLT, a nossa média climatológica. Ela é representada por anos que vão de 1983 até 2017. E aí, se observarmos, não é mais nenhuma novidade, ao longo de todas as reuniões nós estamos falando que ao longo de todo esse período monitorado, que vai aí desde outubro de 2013 até recentemente, nós estamos com chuva abaixo do esperado. Em outubro, a situação está um pouco melhor, nós temos 102 milímetros de precipitação acumulada, isso corresponde a 20% abaixo do esperado. Levando em consideração a chuva prevista para os próximos dias, como o Giovanni já pontuou muito bem, é muito provável que nós vamos superar essa média esperada, ou seja, o volume observado para esse mês provavelmente deve ser superior à média esperada nesse mês. E no mês fazendo um balanço mais geral, no mês de maio a outubro, tem um acumulado de 152 milímetros até agora, até o dia 22 de outubro, ontem, o que corresponde aí 38% abaixo da média. Ou seja, teria que chover aí cerca de 90 milímetros para estarmos dentro da média do esperado para esse período. Bom, esses valores de precipitação, eles vão influenciar diretamente na vazão da bacia. Então, na figura abaixo, por isso nós colocamos a figura para representar a vazão na bacia. E aí tem algumas linhas coloridas e preto que representam a vazão que é esperada para a bacia, a vazão que é observada, as mínimas mensais, que são os valores mínimos mensais de todo o nosso histórico, e também os valores referentes ao período passado. Então, o eixo ele vai de abril até março, a vazão média mensal ela está em milímetros, em metros cúbicos por segundo, e a linha preta ela representa a média esperada, nossa MLT na bacia. E se compararmos a linha preta com a linha roxa, que são os valores observados dos últimos meses, desde abril, nós temos valores sempre abaixo do esperado. No mês de setembro, observem que nós praticamente colamos aí nas mínimas médias mensais. E agora no mês de outubro começa a chover um pouco mais e nós começamos a apresentar uma elevação aí da vazão. No mês de outubro nós temos uma média de 147 metros cúbicos por segundo, até o dia 17
de outubro, de acordo com os dados consistidos do ONS. Isso representa o quê? 42% abaixo da média climatológica, ou seja, se olharmos ali para a data de outubro e compararmos a linha roxa com a linha preta, nós temos aí uma grande diferença ainda entre essas duas curvas. Bom, sobre essa parte, o que nós podemos concluir a vazão ela permanece abaixo do esperado para esse mês de outubro, bastante abaixo, porém numa situação bem mais confortável quando comparado às mínimas mensais e basicamente colado ali a mesma situação que nós tivemos no ano passado. No próximo slide, por favor, nós começamos a apresentar agora as ferramentas de modelagem do nosso modelo hidrológico para a previsão da vazão para os próximos dias. Essa é a previsão de curto prazo. Esse slide ele tem duas informações interessantes. Na parte de cima nós temos a precipitação e na parte de baixo a vazão, que de acordo com a precipitação nós podemos analisar o comportamento da vazão. Então, a precipitação nas barras pretas, elas correspondem aos valores observados de precipitação dos últimos dias e os valores, as barras coloridas com tons claros, elas representam os membros de precipitação. São 21 membros de precipitação, de acordo com o modelo já apresentado pelo Giovanni, e no período de 23 de outubro até 1º de novembro. Então, como dá para observar claramente aí, está indicando a ocorrência de chuva significativa na bacia nos próximos dias. E agora, se analisarmos na figura abaixo, que é referente à vazão, nós também temos a linha preta representando a vazão observada, e daí nós temos a linha cinza, que representa a vazão simulada pelo nosso modelo. Mas qual é a diferença entre essa linha cinza e a vermelha? É que na linha cinza nós utilizamos a precipitação observada no intervalo de tempo. E a partir de hoje nós fazemos a previsão da vazão baseada nos membros de previsão de precipitação. Por isso que tem várias linhas pontilhadas também. Cada uma dessas linhas pontilhadas representa uma previsão de vazão baseada na previsão de precipitação. E a linha vermelha, ela representa um valor médio, indicando então claramente aí, nos próximos dias, uma elevação da vazão, que deve ficar em torno dos próximos dias de 350 metros cúbicos. Uma coisa que eu também gostaria de dizer, que eu julgo importante, é a avaliação sobre a nossa última reunião, onde eu fiz a previsão e também para os últimos 10 dias. O que acontece? O nosso modelo, ele subestimou a vazão na bacia, na subbacia de Serra da Mesa. Por que isso aconteceu? Porque, como o Giovanni explicou, choveu muito mais do que o previsto, e em Serra da Mesa também. Então, nós subestimamos aí a vazão em torno de 25%, devido a essa precipitação que ocorreu acima do que foi previsto pelo nosso modelo. No próximo slide, por favor, nós temos os cenários de vazão para os próximos meses, que vai até março de 2019. Isso dá uma ideia do comportamento da vazão, se chover na média, se chover um pouco abaixo da média, se chover acima da média, como que ficaria. E o que nós podemos observar é que, chovendo na média climatológica, o modelo sugere que é a linha pontilhada comparada com uma linha preta. O modelo hidrológico nosso sugere que as vazões mantenham-se próximos da média histórica. É uma situação bem mais confortável quando comparada ao período do ano passado. Comparando, então, a linha magenta aí para perceber essa diferença. Então, nós temos uma previsão de uma condição mais otimista do que quando comparada ao ano passado. No entanto, ainda assim, importante ressaltar que inferior, mesmo que chova na média, ou seja, o que é esperado, mesmo assim, nós teríamos vazões aí
abaixo da MLT mensal da bacia. Fazendo uma comparação com números, de novembro até março, o valor médio da vazão é 1.073 metros cúbicos por segundo. Observado, o nosso modelo indica que, utilizando a precipitação na média climatológica, ou seja, se chover o esperado, nós teríamos valor aí de 867 metros cúbicos por segundo. Isso representa aí, em termos gerais, uma diferença de 20% aí em relação ao valor observado. Então, só para fazer um fechamento, as considerações finais, a vazão, então, no mês de outubro, ela permanece abaixo do esperado, permanece aí 42% abaixo do esperado, assim como todos os outros meses anteriores, desde abril desse ano. E nos próximos dias, em função da precipitação observada e da previsão, o modelo ele indica uma elevação da vazão média mensal na bacia, o que é uma notícia muito positiva para nós, em termos aí médios de 350 metros cúbicos por segundo. Nos próximos meses, no cenário de chuva na média climatológica, o modelo também sugere que as vazões, elas, apesar de não alcançarem os valores médios na bacia, se chover na média, nós teremos vazões próximas ao esperado para a bacia, o que é uma notícia também muito positiva. Nossa contribuição, ela termina aqui, Joaquim, mas estamos à disposição para dúvidas, comentários, o que for preciso. Ok, muito obrigado. Feita essa avaliação ampla que foi feita pelo CEMADEM, que mostra que nós estamos ainda numa fase de vazões baixas em relação às MLT e tudo mais, mas com uma perspectiva mais favorável que no ano, pelo menos do ano anterior. Então, esse pelo menos é um alento em relação ao que nós estamos vivendo. Eu vou pedir para a apresentação do ONS, depois eu abro para questionamento para as duas apresentações, tá? Então, ONS, vamos botar na tela a sua apresentação e vocês podem começar, tá? Ok, mais uma vez, bom dia a todos. Vou apresentar aqui a avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Tocantins, depois o Rogério vai mostrar a perspectiva da evolução, principalmente Serra da Mesa, até o final do mês de novembro. Aí a configuração dos principais aproveitamentos que a gente, de todos os aproveitamentos que a gente considera na operação da bacia do Rio Tocantins e as características físicas de cada um deles. Próximo slide, por favor. E aqui as condições de operação em relação às condições hidrológicas, hidráulicas, que a gente tem que praticar em cada um dos aproveitamentos, vinculados às restrições de vazão mínima, principalmente. Próximo slide, por favor. Bom, em relação ao cenário hidrológico observado na bacia do Rio Tocantins, considerando os dois principais trechos de avaliação hidráulica nossa, que é o ponto de Serra da Mesa e Estreito. Em Serra da Mesa, a gente observa ali no final do gráfico à direita, uma pequena início de ascensão das vazões naturais em Serra da Mesa, face ao início de chuvas, características do período de transição, mas em relação à parte hidrológica, a gente ainda continua próximo da mesma média observada ao longo de todo o período seco, ou seja, em torno de 50 e poucos % da média. Valor verificado até ontem, dia 22, em Serra da Mesa para outubro, 50% da média de longo termo. Próximo slide, por favor. Aí a comparação desse ano agora, de 2018, em relação aos anos críticos de todo o histórico. A gente observa ali, num detalhe ali mais à direita, um pequeno descolamento que a gente está tendo agora, no ano de 2018, em relação aos anos anteriores e em relação aos outros anos críticos de todo o histórico. Então a gente tem uma pequena diferenciação positiva, a mais, em relação a esses primeiros dias verificados agora em outubro. Próximo slide, por favor. Em relação ao estreito, a gente tem observado, desde o início do período seco, um pequeno descolamento em relação às condições hidrológicas observadas em Serra da Mesa, mas não é nada significativo,
a gente observava em Serra da Mesa algo levemente acima da média, né, 50 e poucos % da média. E em outubro, a gente continua com essa característica ali em estreito, né, dando o valor verificado até o dia 22, 68% da média. A gente observa ali uma pequena ascensão, característica então desse período de transição. Próximo slide, por favor. O mesmo gráfico mostrado para a Serra da Mesa, agora para estreito, comparando em relação aos piores do histórico. Também, da mesma maneira como Serra da Mesa, a gente observa ali, bem no canto inferior à direita, um descolamento da operação desse ano, dos valores verificados nesse ano em relação aos piores do histórico. Próximo slide, por favor. Bom, esses próximos 2 slides mostram a operação realizada em Serra da Mesa em estreito, né, em relação ao armazenamento. A gente observa desde início de junho, onde a curva em azul ela está inferior à curva em vermelho, ou seja, a vazão defluída de Serra da Mesa é maior do que a vazão afluente. A gente, desde então, observa um uso do reservatório de Serra da Mesa, que é a curva em verde. Fechando ontem, às 24 horas do dia 22, com armazenamento de 12,81%. A gente observa ali o período de teste, né, de vazão inferiores a 300 metros cúbicos por segundo, realizado ali em meados de abril, o teste para 100 metros cúbicos por segundo. Depois o aumento para 300, pegando todo o período de praias, e depois o aumento, além dos 300 metros cúbicos por segundo, por necessidade de operação e atendimento eletroenergético do Sistema Interligado Nacional. Então a gente observa ali a variação, né, observada desde então ao longo desses dias, em função da necessidade de atendimento das curvas de carga do Sistema Interligado Nacional. Próximo slide, por favor. Estreito Tocantins, meramente para a gente mostrar a variabilidade, né, jusante, dado ao início de aumento das incrementais, a jusante de Serra da Mesa, e a gente observa diferença marginal entre as vazões que chegam e que saem de estreito, por ser esse aproveitamento caracterizado como um reservatório a fio d'água. A partir do próximo slide, eu vou passar para o Rogério fazer a avaliação da simulação para o mês de novembro. Bom dia a todos. Pode passar? Bom, essa é a simulação com defluência de 750 metros cúbicos por segundo, né? Esse valor foi considerado, ele é o médio praticado desde o início de outubro. A tendência é a manutenção desse valor até ao longo das próximas semanas. Fizemos também, usamos da mesma forma que os estudos anteriores, as vazões observadas nos últimos 5 anos, né, de 2003 a 2017, saindo do nível d'água de ontem, 22 de outubro, acumulado em 12,81%. Né? E a gente chega no final de novembro, valores entre 8% a quase 10% de armazenamento, né? Uma variação de 1,5% do volume útil. Né? E esses valores são ligeiramente superiores aos valores encontrados, observados em 30 de novembro do ano passado, da ordem de 6%. Basicamente é isso. Ok. Bom, então a perspectiva então que nós estamos vendo então de acumulação para o final do período seco em Serra da Mesa passou a ficar em torno aí entre 8% e 9,5%, 10%. Então, esse é o nível que se espera, um pouco superior aos 5,9% aos 6% que nós tivemos no ano passado, mas não tão elevado em relação a ele, né? Bom, então eu passo então a consideração dos agentes. Se eu pergunto, Furnas, tem alguma coisa a acrescentar a essa apresentação do ONS ou uma pergunta sobre o CEMADEM? Não, doutor Jequim, tudo normal, sem questionamentos. Tá, só para eu ter ideia, você está flutuando entre 2 e 3 turbinas, né?
Sim, a gente está seguindo a programação do INS para essa época do ano, em função de atendimento a Tucuruí. Tá, mas é entre 2 e 3, né? Você tem horas que você fica com 3, né? Sim. Ok, tá. BR Energia, tem alguma consideração? Não, Joaquim, nenhuma consideração. Tá, você também está, nessas últimas semanas, pelo menos, chegando a quase 3 mil e pouquinho, né? Qual é a sua capacidade de turbina máxima, só para eu me lembrar? 4.000 De 4.500 a 6.000. Varia de 4.500 a 6.000. Tá, ok. Mas você tem determinadas horas do dia que você está quase que chegando em 4.000, então fica para a média ficar em 3.000? Sim, porque a modulação, né, da carga, né? Isso, durante o dia. Tá, então você está operando e pelo que eu percebi, você flutua meio metro, né? No limite, né? Mais ou menos isso. Um 5,50 e um 5,6. Tá, ok. É mais ou menos isso que eu percebo. Sistema Maranhão, tem alguma consideração a fazer em relação a essas duas apresentações? Uma de natureza mais ampla, da climatologia, que foi a do CEMADEM, e essa outra de previsões de níveis, principalmente para a Serra da Mesa, né? Alguma coisa adicional? SEMA? Não, né? Ok. Defesa Civil de Tocantins, eu não sei se... de Imperatriz, eu não sei se vocês agora conseguem ter acesso. Você está ouvindo a gente bem? Deu pelo menos o sinal que está ouvindo, porque a gente não está ouvindo você. Defesa Civil de Imperatriz? Tá ok, tá ouvindo, né? Tá ok. No momento que você quiser falar, é só pedir a palavra, assim, fazer um sinal que a gente passa para você, tá? Ok. Bom, alguém gostaria de fazer mais algum comentário com relação a esse assunto aqui na sala? Ministério de Minas e Energia, Guilherme. Bom dia a todos. Guilherme Godoy, do MME. Bom, eu confesso que eu fico um pouco preocupado de ver o nível tão baixo que nós estamos aí prevendo chegar ao final de novembro desse ano, né? Os 5,9% do ano passado, para mim, foi uma situação bastante crítica e atípica e que a gente deveria, ao máximo, evitar excursionar próximo dele, né? Porque todos nós aqui sabemos a situação crítica que tivemos que acompanhar aí para e passo o ano passado, enfim. A gente, por mais que as condições agora do sistema requeram, eu entendo também, necessidade de turbinamento maior e atendimento à potência do sistema, mas à medida que as condições aí de afluência melhorem como um todo aí no Sistema Interligado Nacional, a orientação que a gente pede aí para o INS é que avalie a redução de defluência no Tocantins para que a gente possa partir aí do final de novembro com o mínimo de nível aí que nos dê folga para recuperar esse reservatório a partir do ano que vem, né? A gente não pode mais ficar operando esse reservatório chegando com níveis tão baixos, né? A gente tem que tentar fazer uma estratégia operativa para recuperar mais esse reservatório de Serra da Mesa. Nesse ponto, aí eu levanto a primeira questão, que nós vamos conseguir já nos organizar para, a partir de dezembro, conseguir ter defluências mais baixas em Serra da Mesa? É uma pergunta que eu faço aí, que pé que está, as tratativas, enfim. Esse é um ponto, para mim, essencial de discussão, tendo em vista esses níveis tão baixos que nós estamos chegando aí. Posso falar, Joaquim? Marcelo de Furnas. Sim. Eu gostaria de falar também, tá, Joaquim? Tá. Guilherme, o que acontece? Furnas praticou a redução nos testes desse ano, e a redução foi um sucesso. Para a gente praticar ela novamente, a gente só precisa de um processo que a gente tenha uma solicitação para eu poder dar entrada no processo junto do IBAMA, tá? Porque eu não posso começar a Furnas simplesmente por iniciativa dela solicitar isso. A gente tem que ser demandado. Essa demanda pode vir do Ministério, como foi no caso
dos testes, que começou por uma demanda do Ministério em janeiro desse ano, que culminou na realização dos testes em abril e maio, tá? Então, tendo uma demanda do Ministério, ou então uma resolução já da ANA, alguma coisa assim, a gente inicia as tratativas para o IBAMA, que tem todo um trâmite, um tempo. Acredito que dessa vez sejam mais rápidas, porque o próprio IBAMA já estava, quando a gente fez os testes, consciente que a gente pretendia transformar isso possivelmente numa regra permanente, ou então pelo menos em algo que fosse repetido futuramente, tá? Mas de qualquer maneira tem um tempo para isso ser realizado, tá? Então eu acho que para a gente poder fazer alguma coisa a partir de 1º de dezembro, alguma coisa assim, a gente já teria que iniciar o processo, ou seja, se Furnas fosse demandada, para a gente poder dar entrada junto ao IBAMA e correr esse processo, tá? Ok. O Vinícius quer falar? Só para a gente ter assim 2 pontos importantes. Existem 2 caminhos, né? O Vinícius vai falar, mas um caminho é uma ação junto do ONS, junto a vocês, para que vocês entrem com relação ao IBAMA, e outro relacionamento entre ONS e ANA, que já começou a ter tratativas, mas o Vinícius vai conversar sobre isso. Eu queria primeiro começar com um breve histórico, né? Algumas reuniões atrás, o ONS informou sobre essa necessidade de elevação das defluências a partir do fim da temporada de praias. Naquela situação, nós estávamos com os armazenamentos na região sudeste muito baixos. Na verdade, a região sudeste, esse ano, visitou armazenamentos que foram piores, equivalentes aos piores do histórico, e que demandou realmente a necessidade de utilização dos recursos energéticos da bacia do Rio Tocantins. Naquela ocasião, nós estávamos em vias ou pelo menos vislumbrando problemas para atendimento à hidrovia Tietê-Paraná, que é um outro uso múltiplo importante, que é objeto também de reuniões de sala de situação da ANA. E com o decorrer agora do mês de outubro, a gente vem observando uma recuperação das afluências, não só na bacia do Tocantins, eu diria que até de uma forma mais lenta até do que na bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Paraná, os trechos mais ajusantes, eles já estão com uma afluência bastante elevada, mas nós não temos capacidade de armazenamento significativa nessa região, mas mesmo assim, nas bacias onde nós temos a capacidade maior, que é as bacias do Rio Grande e o Paranaíba, a gente observa uma recuperação das afluências em relação ao mês de setembro. No entanto, os armazenamentos são equivalentes ao que nós temos hoje em Serra da Mesa. Os aproveitamentos de cabeceira da bacia do Rio Grande e do Paranaíba, se estão superiores à Serra da Mesa, é algo de 2 pontos percentuais, não é nada além disso. Bom, feito esse breve histórico e essa observação que estamos verificando condições de afluência melhores na bacia do Rio Paraná e na bacia do Tocantins, tudo indica, por toda a previsão que já foi apresentada, que nós vamos ter pelo menos um período de transição normal, o que nos mostra que o período úmido vai acontecer de uma forma normal, e aí a gente vai poder realmente, diante de um armazenamento tão baixo, praticar vazões mais baixas, na medida também que nessa época do ano entra a geração hidroenergética das bacias da região norte, como a bacia do Rio Madeira, Belo Monte, e aí tudo indica que vai ter uma possibilidade da gente abrir mão dessa defluência de Serra da Mesa nos valores que ela está agora. Então, eu já tinha sinalizado isso para a ANA, mas a gente está colocando isso agora formalmente nessa reunião. O ONS vai encaminhar uma correspondência à ANA solicitando autorização para a prática
da vazão de 100 metros cúbicos, não quer dizer que a gente vai praticar o tempo todo e não sei exatamente se começa dia 1º de dezembro, mas a gente vai solicitar para que a gente já tenha essa possibilidade a partir de 1º de dezembro de praticar a defluência em Serra da Mesa de até 100 metros cúbicos por segundo. Então isso vai ser encaminhado e a Furnas vai ser copiado dessa correspondência e a partir daí vai poder estar dando seguimento ao encaminhamento dessa questão junto ao órgão licenciador. Tá, Vinícius, você não preferia que, em vez de ser só copiado, simplesmente você fizesse 2 documentos que vamos dizer, que se completam, quer dizer, porque são documentos em separado, quer dizer, você pode na carta citar que foi encaminhado para a ANA também a solicitação, porque na verdade o IBAMA não vai ficar esperando por mim para fazer. Então são 2 documentos que correm em paralelo, tá certo? Eu acho mais prudente. Você no documento de Furnas, você cita que encaminhou correspondência para a ANA, né, solicitando 100 mil. Porque senão o IBAMA pode ficar esperando primeiro sair da ANA, depois para analisar esse tipo de coisa. Eu acho que são coisas que correm em caminhos separados, os testes foram feitos, tudo foi feito, já foi testado, então não dependeria assim do IBAMA esperar a ANA. É isso que eu queria colocar para você, tá? Se você vincular os 2, aí e simplesmente o IBAMA ser copiado, ele vai ficar esperando. Né? Então, se você puder fazer cópia, quando eu falei cópia, não seria para o IBAMA, seria para a Furnas, sem prejuízo também ter para o IBAMA. Mas a gente faz uma correspondência separada para a ANA e para a Furnas. O INS normalmente não encaminha. Isso, é só fazer o documento que você... A minha ideia, o que eu estou sugerindo para você, é que você, para a Furnas, você dê conhecimento que já pediu a ANA e que ele tome as tratativas junto ao IBAMA, né? Que junto a ANA não vai ser Furnas que pede, a tratativa é com vocês direto, né? E com o IBAMA, não, é Furnas e IBAMA direto, né? Só isso, tá? Ok. Eu acho que fica mais correto com relação ao processo. O MME ainda gostaria de falar. Bom, eu agradeço aí as explicações aí, tanto de Furnas quanto do ONS e as complementações de Joaquim. Eu acho que a gente tem que mesmo formalizar isso, andar com toda a documentação para tentar adiantar todo esse processo e à medida que o sistema possibilitar, a gente comece a operar com vazões efluentes mais baixas. Mas eu gostaria de ressaltar aí com o ONS a importância de olhar com bastante cuidado para essa bacia do Tocantins. A gente está observando aí esse ano, tivemos problema no Sudeste, tivemos que despachar a térmica fora da ordem de mérito para manter armazenamento na bacia do Paraná, manter a navegação da hidrovia. Nós sabemos disso e por isso mesmo que tivemos que utilizar a bacia do Tocantins. O que a gente tem que observar é que a resiliência da bacia do Tocantins ela é enorme. O ano passado nós conseguimos chegar, se eu não me engano, a 24% de armazenamento de Serra da Mesa somente. Então a gente tem que já enxergar o ano que vem com a necessidade de utilização dessa bacia para atendimento à potência no final do segundo semestre. Então nós temos que tentar ao máximo operar essa bacia no período úmido de forma a recuperá-la. Ela tem uma resiliência muito grande, a gente precisa poder contar com essa bacia para contribuir para o sistema lá na frente, mas não excursionando em níveis tão baixos, 8%, 5%, eu acho que a gente fica correndo um risco, um limiar aí muito baixo de utilização de Serra da Mesa. A gente agora em outubro já se preparando para a partir de dezembro poder operar com defluências menores, é a primeira ação nossa. A segunda ação é, a partir de dezembro, na programação da operação, considerar a necessidade de recuperar o reservatório de Serra da Mesa. E isso, nós do Ministério vamos chamar a pauta lá no CMSE para tratar dessa questão, para poder avaliar como um todo a necessidade de recuperação. O ano passado isso foi debatido no âmbito do comitê. Esse ano é importante que se leve novamente lá no âmbito do comitê. Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades que se enfrenta aqui para vários usos consultivos quando chega com níveis tão baixos
em Serra da Mesa. Esse ano a gente nem conviveu com vazões tão baixas, vazões naturais tão baixas na cascata do Tocantins, né? Estamos aí com um período úmido que está se mostrando antecipado em relação a anos anteriores, né? Então, eu acho que nada melhor do que a gente se preparar para uma estratégia de recuperação dele nesse próximo semestre aí. Ok? É a contribuição que a gente... Ok. É só para todos, eu já falei antes, ressaltar que nós temos um compromisso junto à diretoria da ANA e junto a órgãos de controle de estabelecer regras para a bacia do Tocantins. Sabemos da dificuldade de conciliar todos os interesses e também a importância estratégica da bacia do Tocantins para o setor elétrico, né? Mas vamos tentar aí construir um processo que vise também dar uma garantia, uma sustentabilidade hídrica para a bacia e deixando a bacia numa condição futura com mais margem de manobra, até mesmo para ser utilizado pelo próprio setor elétrico numa necessidade, né? Porque os reservatórios da bacia de cabeceira, né, o Serra da Mesa, é um reservatório que tem pequena capacidade de divertimento, ele historicamente nem enche. Então, o que você guarda lá, efetivamente vai utilizar no futuro, né? Então, porque não tem nenhum conflito de você guardar e depois verter e perder e se arrepender, né? Então, é uma coisa importante que nós vamos ter que discutir com calma, com toda a tranquilidade, mas temos que discutir, né? Então, a medida não é somente reduzir para 100 metros cúbicos por segundo no período úmido, mas também outras regras que possam levar a uma estabilização dos níveis dos reservatórios na bacia, tá? Só para registrar que isso está dentro do nosso horizonte de um prazo não tão longo, né? Então, estamos em discussão já de como fazer isso. Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre essa situação? O Estado de Goiás não está, que é normalmente quem tem uma preocupação maior sobre Serra da Mesa, né? Mas é sempre importante relatar que eles têm entrado em contato direto conosco sobre esses problemas relativos à Serra da Mesa. Alguém mais gostaria de comentar sobre as apresentações? Não. Então, vamos para o assunto que normalmente nós fazemos, de assunto de natureza mais ampla, né, da parte da nossa reunião. Eu pergunto a CAEMA se tem tido algum problema em alguma captação no Tocantins que mereça uma discussão por parte dessa sala. CAEMA? Bom dia, Joaquim. A gente não tem nenhuma informação de problemas na nossa captação. Até o momento está transcorrendo tudo bem, sem problemas. Ok, isso é importante para dar uma tranquilidade sobre a operação de estreito, principalmente, né? Alguém tem algum assunto que gostaria de comentar adicionalmente nessa reunião? Não. Então, nós temos uma previsão de fazer pelo menos uma reunião mensal e nós estamos programando a reunião que fecha o período seco, né? Nós tínhamos a opção de fazer uma no dia 20 de novembro ou uma na primeira semana de dezembro, tá certo? Fechando o ano. E o ano, eu digo, período seco do ano, e já fazendo uma avaliação, e já fazendo uma perspectiva. Eu coloco, a consideração de todas essas duas datas. 4 de dezembro... Sim, por favor. Só tem uma questão aqui no Rio de Janeiro, dia 20 é feriado. Tá? Para nós, Furnas, seria feriado dia 20. Tá, então vamos pensar... todo mundo, que já a situação está mais ou menos sob controle, a data proposta nossa seria 4 de dezembro, que nós aí fazíamos uma avaliação do período seco, já teríamos informações sobre as regras
dos 100 metros cúbicos, porque aí do dia 4, efetivamente, já daria tempo para a própria agência ter se manifestado, talvez o IBAMA consiga também. Vamos pensar nessa data de 4 de dezembro? Pode ser? A nossa parte aqui sim. Tá, então vamos pré-agendar, a menos que aconteça algum imprevisto, a nossa próxima reunião ser 4 de dezembro, tá certo? No sentido de aí sim, eu já peço ao ONS fazer uma avaliação mais cuidadosa do que foi o período seco e nossas perspectivas já de simulação de enchimento do reservatório no período úmido. Nós temos no São Francisco, foi feito 3 cenários. Um primeiro cenário foi com o pior do histórico, um segundo cenário com a média dos 5 anos e um terceiro cenário um pouco mais otimista que nós utilizamos foi 80% das vazões médias da MLT. Por quê? Que equivale a mais ou menos uma chuva média na bacia, né? Que pelo próprio modelo que o CEMADEM tem colocado, que nós também temos calculado, acontecendo uma chuva média, acontece as vazões ficarem nesse entorno de 0,8 da MLT. Podemos fazer desse jeito, Vinícius e Rogério? 3 cenários futuros para o período úmido, só para a gente ter uma perspectiva. E a vazão, claro, a vazão de defluente de Serra da Mesa, no entorno de 100, quando puder, né? Isso, Joaquim, a gente já estava pensando em apresentar esses cenários nos moldes que nós estamos fazendo lá no São Francisco. Então vamos acertar esses 3 cenários, tá? Como vocês têm sempre feito, o pior do histórico, a média dos 5 anos e o terceiro, 80% da MLT de Serra da Mesa, tá? E a defluência, quando vocês acharem conveniente, botar 100. Em relação a esse terceiro cenário, 80%, depois a gente vai conversar contigo uma forma, se fica assim ou se a gente sugere alguma coisa diferente. Mas a gente... ok, mas 80% é simplesmente porque, pegando um pouco o número que o CEMADEM colocou, que as vazões, quando está chovendo na média, na situação de hoje, os modelos estão dando mais ou menos 80%, né? Essa apresentação que o CEMADEM... A gente vai fazer essa avaliação aqui também. Tá bom, então vocês fazem aí, mas em torno disso, tá? É um cenário de normalidade, vamos dizer assim, não de chuva em excesso, mas de uma certa normalidade, pronto, tá? Isso. Mas não precisa ser 80%. O que vocês acharem mais conveniente dentro de um cenário de normalidade, ok? Isso, ok. Tá. Então, eu queria agradecer a participação de todos nessa reunião e dizer que nós estamos atentos e qualquer fato novo, nós convocamos uma reunião antecipada sobre o Tocantins. Mas, se nada acontecer de diferente, nossa próxima reunião marcada para o dia 4 de dezembro. Muito obrigado a todos.